Aula passada, a gente terminou a regressão múltipla, né? Regressão linear múltipla. Podia ser não linear também, não é importante. Hoje a gente vai ter a última aula da parte de estatística e já começa a entrar aos poucos ali no mundo de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, e a gente vai começar a entender um pouco do que é isso. Aqui ainda a gente classifica como estatística, só que tem alguns elementos que começam a colocar complexidades, não linearidades, que é o mundo do machine learning. Vocês vão perceber depois que o mundo do machine learning é um mundo bem mais simples do que o mundo da estatística. Talvez essa seja a aula mais complicada, teórica de todo o treinamento. Hoje é terça, quinta-feira que vem a gente faz a primeira aula de modelagem de machine learning mesmo, né, que é um pouco diferente. Então a gente não está mais preocupado, qual o tamanho do beta, se o sinal, causalidade, aquelas coisas acabam hoje, essas coisas acabam hoje. E. Obrigado. E esqueci o que eu ia falar. E a gente começa na quinta-feira com a parte de machine learning. Então, vamos concentrar as dúvidas aqui, se vocês tiverem, dessa parte de MQO, lá que eu falei dos mínimos quadrados ordinários, e o LS, aquela parte de estatística mesmo para agora. Hoje é a parte de regressão logística, né? Por que logística? Não tem nada a ver, eu não sei exatamente o porquê do logística, mas não tem nada a ver com a logística que a gente conhece de transporte de caminhão. Talvez tenha, não tenho certeza. Mas o assunto não tem nada a ver. Talvez a origem da palavra tenha. A ideia de regressão logística para a gente é que o nosso target, na aula passada, de novo, diagrama de Venn, variância, o nosso y, que era a variável que a gente estava tentando explicar ou prever, dependendo do contexto, o machine learning vai ser prever, aqui vai ser explicar, né, entender. Lá o y ele era contínuo, então ele era o salário, tamanho da casa, preço da casa, eram variáveis que eram contínuas. A grande diferença agora é que a variável não é mais contínua, né? A variável ela é uma categórica. E aí vocês vão, no meio do treinamento aqui, vocês vão perceber que não é tão trivial saber se você usa uma regressão linear ou uma regressão logística para um problema. Tem alguns problemas que são óbvios, e aí a gente vai começar por eles. Vamos lá. Primeiro, a regressão das duas é linear. Por que é linear das duas? É linear porque elas são lineares nos parâmetros. As duas regressões são lineares. O output, o y das regressões, não necessariamente são lineares. A gente viu, no caso da regressão da aula passada, da regressão múltipla com y contínuo, por exemplo, um salário, a gente poderia colocar não linearidades através de transformações matemáticas. Eu mostrei para vocês basicamente o log. Passa o log e você lida com uma variação diferente. Tem outras transformações não lineares, por exemplo, colocar uma variável quadrática, elevar a variável ao quadrado. Você insere uma não linearidade para uma regressão linear. Então, o beta, né, o coeficiente estimado, ainda é um número, ele é constante, por isso que é uma regressão linear. Aqui na regressão logística, o target ele é uma categoria. Ou ele vai ser, por exemplo, é cachorro ou não é cachorro. A pessoa vai. Aí tem o desafio do Titanic famoso. A pessoa vai morrer no Titanic ou não vai morrer no Titanic. São sempre essas categorias. Mas vocês vão perceber que alguns casos não são tão óbvios assim. Por exemplo, rating de filme. O filme ele pode receber, tá, no IMDb, 5 ratings diferentes. 1 estrela, 2 estrelas, 3, 4 e 5 estrelas. Eu coloco uma regressão logística para cada uma delas, porque são categorias, não tem 3,1, 4,9. Eu dou estrelas, né? Que eu tento prever com a quantidade de estrelas. Ou coloco uma regressão linear, que aí eu corro o risco de ter números intermediários. O que eu faço? Ou talvez seja uma mistura dos dois. Eu coloco uma regressão linear e depois arredondo para a estrela, né? Para o rating mais próximo. E isso não é tão óbvio, mas a gente deixa esse problema um pouco de lado e avança para a parte mais simples aqui por enquanto, que é categorias, né? Então, o que define para a gente a regressão logística é que o target é excludente. Ou ele é de uma categoria, ou ele é de outra sempre. Então, um exemplo que a gente vai ver é um exemplo meio mórbido, né? Então, me perdoe se alguém tiver essa doença aqui. A gente pegou um dataset oficial, um dataset famoso, inclusive, sobre diabetes, e a gente vai estudar. O target nosso é ter diabetes ou não ter diabetes. E a gente vai estudar como diferentes variáveis influenciam na probabilidade da pessoa ter diabetes ou não. Só que o target, ao invés de ser contínuo, né, ao invés de ser quantidade de diabetes ou a intensidade da diabetes, ele vai ser ter diabetes ou não ter diabetes.
Então, quando a gente roda uma regressão logística, acho que a principal tem algumas diferenças, né? Primeiro, o beta ele tem uma interpretação um pouco mais complicada, mais sofisticada. A gente vai ver daqui a pouco, é o log de algumas coisas lá, a gente vai ver. Mas talvez a parte mais importante para a gente é que o output, o Y predito, ele não vai ser simplesmente 0, 1. E aí essa parte é a parte que a gente começa a se aproximar lá do machine learning. Ao invés da gente prever vai ter diabetes ou não vai ter diabetes, a gente vai prever uma coisa, eu vou falar aqui com cuidado, ela se parece muito com uma probabilidade. Então a gente não vai ver, vai ter diabetes com certeza, não vai ter diabetes com certeza. A gente vai ver, cara, qual a probabilidade dessa pessoa ter diabetes? E eu tô falando probabilidade com algum cuidado, que não é uma probabilidade real. Se tivesse um estatístico muito duro aqui, ele fala, não é probabilidade. Mas é parecido com, tem algumas definições muito parecidas com a probabilidade. Então eu posso falar que o output de uma regressão logística é muito parecido com uma probabilidade. Lembra muito uma probabilidade em várias coisas. É a probabilidade real? Não, para ser bem específico, não, mas eu acho que é um detalhe que vocês não deveriam se preocupar tão rápido. Beleza, regressão logística. O target é uma categoria exclusiva, né? Ou tem ou não tem, por enquanto. Os betas vão ter uma interpretação diferente que a gente vai ver. E o que eu falei? Ai, Jesus, tinha um terceiro ponto. Não me recordo, eu já falei, eu ia repetir, então fica com o texto original. Eu vou compartilhar a tela e a gente começa a rodar o notebook. Mandei para vocês aqui no chat o notebook. Pessoal, eu acabei não perguntando. Dúvidas da aula passada? Putz, ainda não tive tempo de ter dúvidas, Marcos. Sendo bem transparente. Esse Eu tô na treinamento ele mesma. não é suficiente, tá? Sim. Ele assim, de longe ele é suficiente. Se o seu objetivo for só entender os termos, talvez ele seja suficiente. Você vai ter uma boa ideia da terminologia para poder conversar, entender do que as pessoas estão falando. Eu acho que esse treinamento é suficiente para você começar os estudos de uma forma orientada. Sim. Não perder tempo com as coisas óbvias. Ele não é suficiente para você se tornar um cientista de dados ou resolver problemas minimamente complicados. Mas talvez seja suficiente para empurrar nessa direção. Putz, Marcos, quero fazer uma análise aqui, não quero trocar de profissão. Quero continuar trabalhando no RH, quero continuar trabalhando como DevOps, quero continuar trabalhando como advogado, mas quero fazer uma análise dentro do meu trabalho, no RH, no direito, seja lá na área que for. Isso é suficiente, mas precisa botar a mão na massa. Alguém falou, eu falei junto, perdão. Não. Não, eu que mexi minha boca aqui, que eu tô com meu filho aqui do lado, então eu tô com o microfone fechado por causa disso, perdão. Sem problemas, sem problemas. Cara, eu não queria entrar tanto em fórmula, em matemática. Eu vou fazer uma coisa muito básica, só o necessário para a gente entender o coeficiente, que talvez seja a única parte valiosa da fórmula aqui. Na regressão linear, cadê meu mouse? Na regressão linear, a gente tinha alguma coisa assim, olha. Na regressão da aula passada, né? Você tinha um y, eu vou escrever aqui por cima. Não tem relação com. Jogo isso fora. Você tinha um y, que era, por exemplo, o salário das pessoas lá do IBGE. E aí a gente falava assim, o y, ele é igual a um beta. Aí primeiro tinha um beta zero, né? Eu não lembro, não sei se vocês se lembram, mas tinha uma constante. Perdão, tinha uma constante. A gente chamava esse negócio de beta zero. Não lembro tão importante para agora. Mas é a fórmula que vocês vão achar meio que na internet. E aí chegavam os coeficientes. Qual era o peso do impacto, né, da educação no salário? A gente chamava isso de beta 1. Esse aqui eram os coeficientes. Essa perninha comprida é porque não é um B, é um beta. Mas isso não significa nada. Pode ser podia ser X. Lá no Machine Learning a gente vai ver que eles vão chamar isso de W. Aí vai ser W0, W1, e aí é a mesma coisa, não significa nada demais. Vamos lá, aqui na regressão linear da aula passada, beta 0 era uma constante, o beta 1 era o coeficiente de uma variável, por exemplo, o quanto a educação influencia no salário, aí tinha um x1 aqui. E aí para a gente fazer, entre aspas, a predição, você pegava os betas calculados e saía multiplicando, né? Putz, quantos anos aquela pessoa tem de educação? Ela tem 16 anos. Aí você pega aqui, substitui o x1 por 16, o beta você substitui pelo valor que deu no beta, sei lá eram uns 200, né? 200, 300, eu não lembro.
Aí você multiplica, né? 200 vezes 16, 3.200, mais o beta zero, que é, sei lá, 1.000, e aí você tem o valor do y. Conforme eu ia botando novas variáveis, isso ia continuando, né? A segunda variável era o grit, era o esforço. Aí o esforço tem um beta calculado, vezes um x2, né? Que era o valor do esforço. Essa pessoa, ela se esforça na unidade, o esforço, a unidade que a gente inventou, né? Sei lá, o esforço dela é 3, e o beta calculado para o esforço era, sei lá, algum número qualquer, 300. Então, para eu usar no meu modelo, isso aqui é 300 vezes 3.900, soma, você tem o salário predito. Aí você tinha um erro aqui também, né? Um errinho, né? Que era a parte do ruído, a parte aleatória. Tipo, o mundo é estocástico, tem muita aleatoriedade, estava aqui dentro. Quando você quando você prevê isso aqui, você tem o tal do Y chapéu, que é o Y meio que predito. Na regressão logística é uma ideia muito parecida. A gente vai fazer uma transformação, que é o tal do logit, né, que é por isso que chama logística. A gente vai fazer uma transformação nessa conta para isso virar uma probabilidade. Então, assim, eu vou pular as etapas, vai ser bem rápido, só para a gente ligar isso com a explicação dos betas. É o mínimo necessário. Vou apagar aqui e fazer de novo. Então, você tem de novo, o y é igual a beta zero mais beta 1 x1 e assim por diante. Mais um monte de coisa, beleza. No caso da regressão logística, o y ele não é mais uma variável contínua, né? Então você não tem o salário 1, 2, 3 e assim, valores decimais, valores entre os inteiros. Você tem valores entre os inteiros. No caso da regressão logística, esse caso é binário. Então, ou ele é 0, ou ele é 1. Tem essas duas opções. O que é a tal da regressão logística? Qual a forma da regressão logística? Para a gente, a regressão logística, isso não importa de onde, por enquanto, de onde saiu. A regressão logística para a gente é basicamente o LN. O que é LN? Putz, é uma transformação qualquer. É a mesma transformação que a gente estava usando lá na aula de regressão linear. É uma transformação logarítmica qualquer, não é importante. O que é importante é isso aqui, olha. P. Esse P parece aquele símbolo musical que eu não sei. Como é que apaga? Não sei. P, 1 menos P. Essa é a única parte que importa pra gente aqui. Isso aqui é o tal do logit pra gente. Então, quando a gente calcular os betas, na hora da gente ler os betas, ele é um pouco chato de ler porque ele sai nesse formato. O que significa isso? Primeiro, o nosso y é 0,1. O output desse modelo que a gente está rodando, né, beta x1 e etc., ele vai ser escrito nesse formato. E a gente chama isso de odds. Odds. Odds é a probabilidade dividido por 1 menos a probabilidade. A gente vai ver o gráfico desse negócio, daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Então, se a probabilidade é de 90%, por exemplo, vai ficar 90% dividido por 1 menos 90%, né, que é quanto? 10%. E aí esse negócio aqui vai ser igual a 90% dividido por 9, né? E aí a conta do logit é ln de 9. Não importa tanto o logit pra gente. Importa que quando a gente lê os betas, ele vai estar escrito nesse formato. P dividido por 1 menos P. Deixa eu apagar e fazer de novo. Como é que a gente transforma esse tal desse logit? E aí acabou a matemática, tá? Só segure mais um instante. Como é que a gente transforma esse tal desse ln de P 1 menos P? Tem que ser igual a esse beta zero, o formato que a gente tá. Eu vou chamar de todos os betas só de beta, tá? Vou falar que é o vetor, beta 1 e assim por diante. Isso aqui tudo para mim é beta. Chama isso aqui tudo de beta. É o vetor beta. Chama vetor beta. Beleza. Na verdade, o que eu preciso isolar é a probabilidade, né? Eu preciso isolar esse carinha aqui. Aí você tem algumas transformações. Tira o ln dos dois lados. Como é que. Aí você faz o inverso do ln. Mas, galera, a aula da matemática lá, sei lá, da faculdade, não sei de onde, não é importante. Você vai passar o oposto do ln dos dois lados, né? Que é o exponencial. Aí você corta esse negócio. Isso aqui não vai cortar, isso aqui vai ficar assim.
E aí vai ficar P dividido por 1 menos P é igual a exponencial. Aí eu vou chamar tudo isso aqui de beta, né? Exponencial de beta. Aí você precisa isolar o P. Aí você passa, você meio que mata esse negócio aqui. E aí você tem o formato final. Você passa para lá multiplicando, você faz algumas transformações matemáticas e você tem o formato final dele, que é a tal da regressão logística. Então, eu vou pular as etapas aqui. Quer ver? Tá até escrito na lousa em algum lugar. Não tô achando. Não, essas coisas aqui estão passando um pouco do passo a passo. Mas a última etapa, né, que é a etapa que importa, é que a probabilidade. Eu estou escrevendo esse tracinho do beta toda hora. O que importa para a gente é que o P ele é igual. Cadê meu. Vixe, Maria, sumiu. Eu não lembro. Mas acho que era 1. Tem mais de uma forma de escrever. É 1 mais E elevado a menos beta. É isso que importa pra gente. O que a gente vai calcular, os betas, ele tem esse formato super bizarro, que é essa função matemática que é feia de enxergar. Então, na hora da gente ler o beta, tem que tomar esse cuidado. É que a gente vai entender aqui. Esse beta, na verdade, não é um beta, né? Esse aqui é o vetor beta, que tem beta 0, beta 1, beta 2, todos os vetores. Acho que tem uma outra forma de escrever isso que não me lembro exatamente. Esse beta está aqui em cima, o E elevado a beta está aqui em cima, e esse sinal troca para menos. Mas, de novo, o que importa para a gente é basicamente que a regressão logística ela não retorna betas influenciando a probabilidade. Ela retorna beta influenciando o ln das odds. E aí, na hora de ler, isso faz diferença. Acabou a parte matemática. Aliás, talvez seja a última parte matemática. Não, na aula que vem tem gradiente descendente, que tem um pouquinho de matemática, mas talvez seja a última. Agora é só utilização. Acabou. Então, no nosso exemplo, a gente vai estudar um dataset antigo, famoso, que tem bastante literatura na internet sobre diabetes. Essas aqui são as variáveis do dataset. Nossa, eu não vou conhecer todos os termos médicos aqui. Eu não sei se alguém de vocês tem parente com esse tipo de característica e entende, mas olha, a gordura embaixo da pele do tríceps, né? Essa parte de baixo aqui, quantos milímetros isso mede? 2 horas a quantidade de insulina, sei lá, depois de algum tempo, número de vezes que a pessoa ficou grávida. Será que esse negócio influencia? O que significa isso aqui exatamente? Pedigree function, é tipo o fato talvez da sua família, dos seus pais terem diabetes, alguma coisa assim? Mas tem um tutorial que eu botei aqui embaixo. Não, olha que útil, né? Ele fala assim, essa variável que está sem espaço significa essa variável com espaço, não ajudou em nada. Inútil. Enfim, é um dataset famoso, bastante usado em treinamento. E esse aqui é um pouco do significado ali das variáveis. Para a gente, podia ser variáveis e o target poderia ser se a pessoa vai fazer um acordo ou não na recover. Ou se o cliente vai dar churn, ou se o cliente vai quebrar o acordo. Poderia ser qualquer coisa. Vamos usar um dataset bastante genérico, que é mais simples, mas se a gente entendesse bem o que significam as variáveis, talvez fosse melhor para a aula. Aliás, alguém entende desse assunto? Para ajudar aqui, de consultor? Que bom, acho que vocês não têm esse problema. Boa notícia. Beleza. Oh, aliás, funcionou dessa vez, hein? Eu lembro de ter usado um tempo atrás e ele não tinha funcionado. LA? Funciona. Vamos abusar já, né? Já tá aí mesmo. Ah, droga. PWD. Alguns funcionam. Beleza, vou importar os pacotes. O dataset já está junto no que eu mandei no chat, no arquivo. E aí, vamos dar aquela olhadinha básica aqui na cara do dataset, né? bf.core, eu vou acabar fazendo isso lá embaixo. Olha, o Bokeh já está instalado. Vai dar para mostrar algumas coisas legais. Então, o dataset é esse, né? Tem 768 linhas, 9 colunas, e essas são as variáveis.
cada uma dessas colunas aqui são aquelas variáveis que a gente comentou. Então, número de vezes de gravidez, e, enfim, cada uma delas. E a variável número 9 aqui, né, a coluna 9, é o nosso Y. Que significa se a pessoa tem ou não tem diabetes. Que é essa coluna aqui, ó. Testou positivo, testou negativo. Então, skin deve ser aquela variável de quantos milímetros. Ó, o notebook caiu do suporte. Quantos milímetros a pessoa tem de, acho que é de material de pós, né, embaixo da pele, quanto isso, e vamos ver como cada uma dessas variáveis interagem ainda não, né, mas como elas influenciam o fato de ter ou não ter diabetes, a idade, etc. Porque umas pessoas ficaram grávidas muitas vezes, né, interessante. Não sei se esse website é muito aleatório. Beleza, então 9 colunas, 768 linhas. Vamos dar um describe. Eu acho que eu já rodei esse notebook, então talvez não faça tanto sentido ficar repassando, senão vai ficar repetido. Por exemplo, gravidez aqui, o máximo é 17, realmente um número bem alto, e aí tem os quartis, né? O mínimo 0, 1, 3 e 6. A idade vai de 21 mais novo até 81 mais velho, e a mediana, né, que é o que divide o dataset em 50%, que é o corte aqui está em 29. Só que a média é 33, olha que curioso. Média 33, mediana 29. Significa que os valores das pessoas mais velhas, tá bom que começa com 21, isso influencia, mas as pessoas acabam puxando a média mais forte do que a mediana. E aí isso, inclusive, altera a forma, às vezes, como a gente modela o problema. Passa LN, não passa? Aqui ajuda a entender isso. Esse códigozinho simples, ele talvez esteja meio deslocado, mas o que ele está tentando explicar é exatamente o nosso. Eu subi lá para ver as odds, né, mas não vai dar para ver, porque eu desenho na lousa. Isso aqui ele está mostrando como é que a probabilidade se compara com as odds. Então, lembra que a conta é essa, né? P dividido por 1 menos P. Bem simples. Quando a probabilidade é 10%, as odds vão ficar parecidas, né? Vai ficar 10% dividido por 1 menos 10%, que é 90%. Esse negócio aqui dá 9%. E aí, conforme esse número vai aumentando, por exemplo, quando chega em 50%, a gente vai ter, vou fazer de outra cor, a gente vai ter 50% dividido por 1 menos 50, que é 50, né? Então, esse negócio é 1. E aí tá aqui, ó, quando a probabilidade é 50%, esse negócio é 1. Conforme a probabilidade vai aumentando, esse valor explode. E ele explode mesmo, ele vai para tipo, o infinito. Quando esse número é muito próximo de 100%, né, imagina que ele seja 99,9. Dividido por 1 menos 99,9 vai ser um número bem pequenininho, tipo 0,001. E aí a razão desse número acaba explodindo, vai para um número bem grande. Vou fazer na calculadora aqui para não... Ai, caraca. E aí essa curva azul, ela mostra um pouco disso. 99,9, 0,999 dividido por 1 menos 0,999. Você vai ver que é um valor bem grande, que é o valor da conta que eu fiz de errado. Isso funciona, né? Porra, merda. Não é tipo Excel? Não é o ponto? Ai, Jesus Cristo. Sou burro. Obrigado. Tá vendo? Quando a gente rodar a regressão logística, vai ver uns números assim, 998. Pô, um número beta gigantesco. É porque a probabilidade, quando a probabilidade aumenta, o tamanho do beta explode. Então, por isso que a gente gastou tanto tempo com isso. Eu rodei aqui até o 70%, vou rodar até o 100%, pra vocês verem o formato da curva azul. Tá vendo? Conforme ele vai se aproximando... Acho que não era aqui que eu queria, era aqui. Conforme ele vai se aproximando das probabilidades altas, o beta explode. É a forma de ler. E aí não é tão alto quanto parece. Não, vai para um número gigantesco aqui.
Eu vou deixar no 70, até o 75 para poder ficar visualmente bonito. É isso. Legal, dataset. Aí você tem o demo head aqui, aí tem o describe, né? Ver média, desvio padrão, isso aqui é o desvio padrão, né? A média de cada variável, etc. Aqui é a nossa correlação. Então, tudo que a gente viu na aula passada continua valendo aqui, né? Qual era o de arredondar? Around? Dois, talvez. A head? Não, tinha uma função, não lembro. Cara, tem uma função, tenho certeza. Não lembro. Aqui está a correlação entre as variáveis. Então, todas aquelas coisas que a gente conversou, né? Tem a variância do y. Aqui a variância é um pouco diferente, porque a variância não é simples, quer dizer, ainda é y menos y barra ao quadrado somatório. A variância ainda é isso. Só que esse valor ele só some dois valores apenas, né? Ou ele é zero, ou ele é 1. A média vai ser a média vai ser um valor entre eles, sei lá, 0,33 é a média. E aí você vai fazendo a variância. É um pouco diferente a forma de enxergar. E na hora da gente minimizar os erros, a gente está minimizando uma coisa parecida com aquilo, né? Na aula passada. Aqui, é só curiosidade intelectual. O método de estimação é bem diferente. Lá era por MQO, né, por mínimos quadrados, e aqui a gente chama de máxima verossimilhança, é uma técnica diferente. Mas na hora de rodar, na hora de interpretar, isso é pouco importante. Qual é a técnica que tá rodando por trás? Não é valioso. Mas as correlações, o que a gente estudou na aula passada, putz, tem duas variáveis que são muito correlacionadas. Lá no diagrama de Venn ela continua valendo. Então, deixa eu ver se tem duas variáveis muito correlacionadas aqui, ó. Idade com o número de gravidez. Correlação é 0,54, não é tão alto, né? Talvez tenha outra bem mais alta. Talvez ela seja uma das mais altas. Putz, elas vão capturar realmente o mesmo trecho da variância. Quer dizer que se eu botar uma, ela vai acabar capturando, o beta dela vai mudar, vai estar enviesado. Aí se eu botar as duas, a regressão ela consegue expurgar esses efeitos. Todas aquelas vantagens da regressão que a gente estudou continuam valendo aqui. Aqui eu só trouxe o heatmap, eu acho que a gente tentou botar na aula passada e deu ruim. Pô, aqui o round funciona. Precisava. Trollagem. Eu tentei a Red, né? Tô tentando usar o Excel. Tá. Nada como saber o que tá escrevendo, né? Esse aqui é uma forma de ver a correlação talvez um pouco mais útil, mais visual, né? Ao invés de ver os númerozinhos e ficar procurando, você procuraria uma cor vermelha. Putz, dá para ver claramente as cores mais vermelhas aqui que tem maior correlação. É mais fácil de ver. Aqui está o gradiente. Lembra que eu falei desse pacote, né? O SNS, o Seaborn. Ele ajuda a fazer as coisas bonitas mais rápido, sem tanto. O Matplotlib, eu acabei usando mais porque foi costume, mas eu não recomendo tanto. Tem outros pacotes, a gente vai ver outro hoje, muito melhor, muito mais bonito, muito mais fácil de usar. É que dependendo da escola que você vê, você acaba ficando meio preso no passado. O Matplotlib é passado. Você vai encontrar muito, porque ele é muito popular, mas tem coisas bem mais fáceis e modernas e bonitas de fazer. Então, vamos dar uma olhada no Y, né? Então, olha, 500 pessoas testaram negativo e 268 pessoas testaram positivo. Deve ser mais ou menos aquele 1/3 que eu chutei, deve estar certo, né? Porque se eu der um def class, a média, né? Vai dar. Opa, ele está fazendo a média de textos. Eu preciso trocar isso aqui por verdadeiro ou falso, né? Por 0,1. Isso aqui vai dar cagada. Na aula original tinha essa inserção do bokeh aqui, que é um pacote de visualização. Pacote bem, eu não uso muito, mas é um pacote bem elegante, bem bonito, coisas interativas e tudo mais. Eu vou rodar ele rapidinho só para a gente dar uma olhada. Depois vocês entram no site e tem vários exemplos que realmente são assim, coisa de primeira, é super bem feito. Principalmente a parte interativa dele, de colocar botão, tem bastante coisa legal. Grafo, pô, tem umas coisas realmente bacanas. Beleza, mas não é o foco da aula, eu só vou rodar ele porque ele está aqui. Então, não vou nem explicar. Aqui tem um exemplo de um gráfico interativo, né? Você consegue, sei lá, exportar fazer o download dele e vem tudo automático. Note que eu não estou
não tive que fazer muita coisa, né? E aí, mais do que isso, a parte legal, esse exemplo é idiota, não serve para nada, mas tem coisas no nosso dia a dia que ajudam bastante. Você colocar, enfim, aqui tá as curvas trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, mas você colocar uma curva qualquer, por exemplo, cara, quanto de comissão eu vou pagar para o escritório? E aí você vai simulando aqui, se eu pagar um pouco mais de comissão, um pouco menos de comissão, o que que vai acontecendo com o total? Qualquer coisa desse gênero é o tipo de aplicação, sinceramente, bem simples, poucas linhas de código que podem te ajudar ali a ter um produto mais robusto mesmo. Vale a pena conhecer. Mas, de novo, aqui não é o foco tanto, eu vou passar rápido. Ele está falando que isso aqui é um erro que acontece bastante quando a gente pega códigos na internet, né? Eu estou usando um pacote, que é esse color set aqui, tá em um lugar aqui, ó. Color set, que ele não está instalado. Então, putz, o módulo não foi encontrado. Não existe um módulo instalado com esse color set. O que que a gente faz? Bom, basicamente a gente instala o pacote. O problema é que aqui na empresa, tô abrindo o prompt aqui. Aqui, talvez a gente não consiga instalar facilmente os pacotes. Geralmente você vai fazer isso no seu computador pessoal, pip install. Pip é como se fosse o software, né, o programinha do Python de instalar pacotes. Então, esse pip aqui é o que instala, podem testar. Install enfim, vocês entenderam. E aí eu vou colocar o nome do pacote que tá dando o problema que tá faltando, que é o color set. E cruzar os dedos para a porta estar liberada. Não está liberada. Depois alguém me manda o comando da porta segura lá. Uma extensão que a gente bota aqui que ele libera instalar. Que ele vai num site mais seguro instalar. E aí a permissão tá concedida. Depois, alguém tem aí para me passar? Só não aceita se vier do Gabriel, hein? Ixi, mas vai hackear minha máquina. Bom, Brincadeira, viu, depois vocês me Gabriel? passam. Aqui vai mostrar um gráfico interessante pra gente. Bom, beleza. Foi só uma inserção rápida nesse. Aqui tem outra plotagem interessante, bem bonita, mas era para vocês reaproveitarem os códigos e conhecerem mais um pacote de plotagem. Não é o foco da aula de hoje. Então, aqui é repetido, né? Tá aqui, ó, tá usando o pacote de plotagem. Note que ele é bem mais bonito, né? Você pode, por exemplo, dar um zoom. Quero dar um zoom nesse trecho. Aí você vai olhando, ele é mais automatizado. E o tamanho do código é basicamente o mesmo. Ele falou assim, olha, plot círculos, basicamente. Aí ele falou, quais são as colunas, qual é a transparência, etc. Mas o código é basicamente, pega o gráfico e plota em círculos. E se eu desse um P tab aqui, ia aparecer outras várias, deveria aparecer outras possibilidades para gente. Aqui, ó. Enfim, muita coisa. Como é que eu faço geralmente? Eu, Marcos, cara, tô pensando num gráfico mais ou menos assim. Procuro no Google e copio um trecho de código e troco pelas variáveis que eu preciso. É o jeito mais simples, mais rápido. Aqui, basicamente, a gente está analisando, deixa eu voltar. A gente está analisando essas duas variáveis, né? Como o IMC, e o IMC mesmo, né? Como era a altura dividido pelo peso ao quadrado, alguma coisa assim. Não, o peso dividido pela altura ao quadrado, e a idade. Então, em um eixo está a idade, em outro eixo está o IMC, que é uma boa proxy para obesidade, para essas coisas, e a cor representa se a pessoa tem diabetes ou não. Se tivesse uma separação muito clara, eu acho que até tem uma separação razoavelmente clara aqui. Por exemplo, pessoas com IMC baixo parece que tem menos diabetes do que pessoas com IMC alto. Acho que é um bom palpite, né? Parece que, sei lá, em torno do 30 aqui, você tem mais bolinhas vermelhas do que bolinhas azuis. E abaixo do 30 tem vermelha, mas tem menos vermelha do que azul. E a idade também faz diferença, né? Se você tem 20 anos, um MC de 30 não é uma coisa tão ruim assim. Mas se você tem 50, a proporção já começa a ser desfavorável. O mesmo IMC de 30 começa a ficar um pouco desvantajoso. Olha como as coisas são multivariadas. O mundo é multivariado, né? Que a gente está olhando duas variáveis. Essas coisas devem interagir com as outras variáveis também. Então, o IMC afeta, a idade provavelmente afeta, mas as duas juntas também afetam.
Acho que a coisa talvez mais óbvia para a gente fazer, eu não sei exatamente o skin e insulina, né? Enfim, eu não vou conhecer no detalhe o que as variáveis significam aqui, mas essa variável parecia ser o tamanho do quanto de gordura você tem, né? Que é o quantos milímetros tem de material adiposo, né? Na epiderme, que embaixo do tríceps. Não sei exatamente por que ali, alguém explica. E a quantidade de insulina. E aí você roda meio que regressões aqui, ó. Ele inclusive te dá a função da reta, né? O y é igual a 3,16, que é como se fosse o beta, x. X é uma das variáveis. E o mais 15 seria aquele nosso beta zero, a constante ali, né? Que é onde ele intercepta no zero. E talvez a coisa mais simples para a gente fazer nesse target, que é ter ou não ter diabetes, é rodar uma regressão linear igual a gente estava fazendo antes, que é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu só estou mostrando que as variáveis têm bastante correlação. Aqui eu usei aquelas duas, né? Então, preparando aqui o dataset. Então, a classe era testou positivo, testou negativo. A gente vai transformar em verdadeiro ou falso, porque verdadeiro ou falso pro... já estou até explicando. Mas verdadeiro ou falso pro Python é interessante que parece um texto, né? True ou false. Parece que é escrito com uma string. Mas pro Python esse negócio é um número. O true significa 1. Agora vai ficar repetindo, né? Quando eu fiz isso, eu estou fazendo uma condição. Eu estou validando se true é igual a 1. Ele está retornando como false. Por exemplo, true é igual a 0, vai retornar como false. Então, essas coisas são diferentes. O true para o Python é igual a 1, assim como o false é igual a 0. Então, eu consigo treinar um modelo com esses verdadeiros falsos. É um truque legal para gente. Aliás, isso aqui é um booleano também, né? Eu poderia filtrar o dataset com essa... O que é um booleano? É basicamente uma série tem zeros e uns. Isso aqui é uma série que tem zeros e uns. Se eu filtrar o dataset com isso, eu vou pegar todas as observações que são true, que são testado positivo para diabetes. Beleza. Quando... Ficou feio, estava mais bonito antes. Será que é o Seaborn? Não. Normalmente quando você importa um pacote, ele importa junto o estilo do pacote, que era mais bonito. Quando você plota os pontos, né, de 0 e 1, vai ser sempre uma coisa feia como essa. Não tem aquelas distribuições, até tem Instagram, né, mas não faz tanto sentido. Aqui eu estou plotando uma das variáveis, que é essa plasma aqui, seja lá o que signifique isso, para diabetes, e o y. O nosso y só está em dois valores, ou ele é 0, ou ele é 1. Aqui no visual, a gente poderia... No visual, o que eu poderia falar aqui? Não poderia falar muita coisa, né, porque eu não estou vendo a densidade dos pontos. Mas eu poderia, por exemplo, acho que um bom palpite seria plasma afeta positivamente ou negativamente a diabetes? Alguém tem um palpite? Se eu tivesse que calcular o beta de cabeça aqui, esse beta seria positivo ou negativo? Acho que positivo, né? Porque parece que a média dos pontos de cima estão mais para a direita da variável do que a média dos pontos de baixo. Eu não sei qual a densidade dos pontos, e aí pode enganar a gente. Mas se a média dos pontos de baixo estiver aqui próximo do 100, a média dos pontos de cima vai estar mais ou menos em próximo do 125. Então parece que essa variável tem uma correlação positiva com o fato de ter diabetes. Como é que a gente mede isso? A gente roda a regressão. Já, aqui eu fiz a mesma plotagem, né? Notavelmente mais bonito esse gráfico do que o outro. E aqui está a nossa regressão. Acho que foi um bom palpite. Aqui, quando eu rodo a regressão, ele leva em conta a densidade, claramente. Só que na hora de calcular os erros, fica um erro meio bizarro, né? Lembra que o que ele está minimizando para calcular a inclinação dessa reta é a distância de cada um dos pontos para a reta que é o valor previsto. Então, o modelo previu que essa observação aqui qualquer deveria ter mais ou menos 0,2 de... E aqui que entra as aspas, né? De probabilidade. E na verdade, esse cara, ou ele é 0 ou ele é 1. Ele não tem 0, 1, ele não vai te... O output não é uma probabilidade, é sempre um target. Ou é 0 ou é 1. Então a conta aqui fica meio bizarra. Todos os pontos de cima são errados, todos os pontos de baixo são errados. Exceto quando a curva passa por cima aqui do ponto. Então ele vai sempre errar. É um jeito diferente de pensar.
Aqui eu estou rodando uma regressão linear, né? Uma regressão linear, ela, enfim, ela é ruim por vários motivos, mas tem alguns motivos bastante óbvios. Por exemplo, não faz sentido ter uma probabilidade negativa. E quando eu rodo uma regressão, eu tenho tanto probabilidades negativas, quando o plasma é menor do que número é esse, mais ou menos? Aqui deveria dar para ver, né? Quando o plasma é menor do que um 70, eu estou prevendo probabilidades negativas. É um crime matemático aqui, não faz sentido. Assim como probabilidades positivas. Positivas não, né? Probabilidades maiores do que 100. Quando com a fórmula seria mais fácil de calcular, né? Mas quando o plasma é muito alto, quando ele está aqui, sei lá, 200 e pouco, mais do que 200, provavelmente essa curva vermelha, que é a regressão, ela passaria do 100, e aí você teria probabilidades maiores do que 100%, que é outro crime estatístico, aqui não faz o menor sentido. Então, o que a regressão logística faz, e aí, de novo, a regressão logística nada mais é do que isso aqui, ó, ln do P1 menos P. O que ela faz é meio que amassar. Agora eu vou pular algumas etapas. Isso aqui não é exatamente o que eu vou desenhar, mas para simplificar, o que ela faz é basicamente transformar essa curva vermelha numa curva que fica achatada. A gente espreme ela dentro de um range que faz mais sentido. Então, o que ela vai fazer é basicamente isso. Ó. Parece um S, né? A gente chama essa curva. Essa curva é bastante famosa, mesmo no machine learning, porque quando você tem redes neurais, deep learning, aquelas coisas complicadas, sempre é normal que você acaba caindo numa curva dessa. Aliás, mesmo a rede neural vai faltar precisão aqui, mas uma rede neural nada mais é do que dá para ser um monte de regressão logística. Então, entender regressão logística é bastante importante para os próximos passos. Estou simplificando, mas de um modo geral você consegue fazer uma regressão, usar a regressão logística para usar uma rede neural. Então, voltando aqui para a aula, o que esse negócio faz, não é exatamente a curva verde, mas ele acaba chegando, o output disso fica muito parecido com a curva verde. Na verdade, a curva verde é o P. Lembra da transformação lá de passa exponencial dos dois lados, todas aquelas contas? O P fica com a cara desse verde aqui. A conta essa conta que é ln de p menos 1 dividido por 1 menos p, fica uma coisa assim, né? Lembra que ele explode dos dois lados, né? Ele explode aqui para cima e explode aqui para baixo, porque o ln de 0 fica indeterminado, o ln de 1 vai para o infinito. Não tem, né? Indefinido, ele explode. Então, essa conta do ln vira curva azul, e o p, que é o que importa para a gente, né? Que é o que a gente está tentando. A probabilidade, eu falei entre aspas, né? Não é exatamente uma probabilidade, mas lembra muito uma probabilidade. O que importa para a gente é que esse cara ele tem o formato do S. Então, o que a regressão logística faz é pegar essa coisa da regressão linear que tem alguns defeitos para a gente, probabilidade menor do que zero, probabilidade maior do que 1. E aí tem um problema que a gente discutiu um pouco na aula passada, que é o fato desse negócio ser constante, né? O mundo não é assim. Tipo, o plasma vai aumentando, o efeito não é sempre constante. É mais natural, é mais normal falar que o efeito ele é diferente, pode ser um pouco maior, um pouco menor, de acordo com o nível que você está da variável. E aí, de novo, essa outra. Na verdade, eu acho que é mais vantagem do que o menor do que zero. O menor do que zero, o maior do que um, é ruim, mas a gente conseguiria contornar. Mas esse negócio de ser linear é uma coisa mais difícil de contornar. E se vocês notarem o formato dela, ela vai aumentando devagarzinho, aí ela acelera, depois ela vai aumentando devagar. E aí o que acontece? Primeiro, é muito difícil ela chegar próxima de 1. Ela vai convergindo devagarzinho, mas não chega próximo. E a mesma coisa com zero, né? Ela nunca encosta, mas ela vai ficando cada vez mais próxima do zero, conforme o número vai ficando grande. Isso faz mais sentido com a natureza, vou chamar assim. Então, imagine que existe uma variável aqui, por exemplo, essa que a gente está analisando, né, da quantidade de plasma, que ela tem uma. Aqui é o 50%, né? Aqui é 100%, aqui é 0%. E aí você tem os 50 aqui no meio. Aí você tem uma quantidade de plasma que representa esse 50%, sei lá, 120, qualquer número. Então, quando for 120, a diferença é de 50%, a probabilidade, se o modelo fosse só com essa variável.
Conforme esse valor vai aumentando, agora é 150, 180, e o valor vai aumentando, ele primeiro aumenta mais rápido. Deixa eu trocar de cor aqui. A gente vai aumentando esse negócio para o próximo valor. O formato da curva ajuda muito porque ela aumenta mais rápido. Assim como se ele diminuísse, ele diminui mais rápido. A probabilidade muda muito rapidamente. Isso é mais parecido com como a natureza se comporta. Mas se o valor já é muito alto, putz, o valor já é, sei lá, 200 aqui. Vamos pegar um valor extremo. O valor é 200. É tão alto que aumentar de 200 para 250 nem deveria alterar tanto a probabilidade. A probabilidade vai daqui de 200 para aqui, então vai aumentar, sei lá, 2%. Agora, se você está no 120, vamos aumentar as mesmas 50 unidades. 120 mais 50, 170. Putz, o negócio aumenta muito a probabilidade. Isso faz mais sentido do ponto de vista da natureza. Era um problema que a gente tinha que ficar contornando lá na regressão, porque a regressão é linear, porque o beta, o parâmetro, é sempre constante. Aqui o parâmetro também é constante, mas como ele recebe essa transformação logarítmica, né, o tal do logit de p dividido por 1 menos p, ele acaba conquistando, não é a palavra, né, porque não é um mérito, mas ele acaba tendo essa grande vantagem, foi uma vantagem proposital, alguém criou esse modelo, que os efeitos eles são, e aí são nomes matemáticos, eu vou falar, não são tão importantes, mas ele começa marginalmente crescente e depois ele fica marginalmente decrescente. O que significa isso? Na margem é a unidade, é a próxima unidade. Então, quando eu falo marginalmente, eu estou falando assim, cara, não importa tanto que veio até agora, mas como é o efeito da próxima unidade? Então, ele é marginalmente crescente porque a curva vai acelerando, ela acelera. Então, cada próxima unidade, o ganho é cada vez maior. É isso que, quando a gente fala marginalmente nesses temas, é isso que significa. E depois que ela chega na metade, nos 50%, ela continua aumentando rápido, mas ela é marginalmente, sempre aumenta, nunca diminui, também ela é monotônica, ela sempre aumenta, mas ela é marginalmente decrescente, ela aumenta cada vez menos. A próxima unidade aumenta menos do que a unidade anterior, é isso que significa. Esse formato, primeiro marginalmente crescente, depois marginalmente decrescente, é muito mais encontrado na natureza do que o oposto. Então, é um jeito mais elegante de modelar. Quando você usa a regressão logística, você não precisa se preocupar tanto, passa LN porque o salário aumenta percentualmente. Aqui já é meio, não é exatamente, mas já é como se eu estivesse trabalhando com esse ponto. Legal, tem muita coisa para falar da teoria, eu vou pular toda ela, vou fingir que não existe. O beta zero move a média. Se o valor for muito. Se o valor do Y for muito raro, tipo, a média é muito baixa, eu deveria me preocupar? Não, porque o beta zero contorna. Essa parte meio teórica, vocês aprendem quando vocês botarem a mão na massa e quando se deparar com um problema, joguem no Google, procurem quem já trabalhou com isso antes, a gente vai ajudando. Foquem no principal, aqui no core, que é como é que eu pego um problema que é uma categoria e analiso o valor dos betas. Essa talvez seja a parte mais teórica aqui. Então, aqui eu rodei uma regressão linear. Dá para fazer também, inclusive existe trabalho sério, não tão moderno, né? Mas antes, como esse negócio é mais simples, o computador não era tão disponível, tem trabalhos assim, trabalhos bem feitos que usam regressão linear para aproximar probabilidades. E não é uma coisa. É ruim, poderia ser uma regressão logística, mas também não é um crime assim gigantesco. Tem até um nome bonito para isso que eu não me lembro. Mas é uma forma também de medir. Tem alguns seus probleminhas. Tá aqui a regressão linear, então você tem um R quadrado, é a de cima ainda, né? Lembra, ó, eu peguei o pacote lá, o LS é o nosso mínimos quadrados ordinários, passo o Y e a variável, e aí aqui eu tenho a interpretação do beta tradicional. Como aquele negócio é um target de 0,1 e não dá para falar que eu vou aumentar o salário, aquelas contas que a gente fazia, aqui é cada unidade no plasma aumenta 0,07 probabilidades, seja lá o que signifique isso, no nosso Y. Então, primeiro, o target é positivo, o T é gigantesco, tá vendo? Significa que é uma variável bem confiável, né? 0,70 dividido por 0,5 dá 14, é uma variável bastante confiável. O R quadrado, enfim, não sei julgar se é alto ou baixo, me parece baixo, mas dá para fazer. Tem uma mão levantada aqui, vai lá. Marcos, eu não sei se você já falou, ou se falou, eu não vi. Quando ele
quando o modelo ele entende que fica acima de 0,50, ele entende como 1 e abaixo ele entende como 0? Esse é um julgamento, a gente precisa julgar isso humanamente. O Gabriel, né? Isso, Matheus. Gabriel Gabriel. Matheus, não sei como te chama. Alguns chamam de Gabriel, outros chamam de Matheus. Não, é só Gabriel mesmo. Não pode chamar de Matheus, não, que ele não gosta. Oh, sorry. Gabriel. Oh, duro. O que o senhor está falando é isso aqui, ó. Beleza. O modelo ele retorna P. É a forma que a gente desenhou. Lembra que a gente isolou? ln de P, passa para um lado, passa para o outro. No final ele retorna isso, que é igual a um negócio maluco lá, né? 1 menos E elevado a menos beta. Sei lá. É uma coisa qualquer. Mas o que ele retorna é isso aqui. Ele não retorna tem diabetes ou não tem diabetes. O que o modelo vai retornar é, cara, dado essas variáveis, por exemplo, quando o plasma é 140, qualquer unidade, a probabilidade é 50%. Quando o plasma é 200, a probabilidade é 90%. Ele não está retornando tem diabetes, não tem diabetes. Você precisa escolher isso. E a gente pode discutir depois como é que decide. Cara, será que se der 30%, eu falo que a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes? Quando eu falo que é 90%, eu falo que tem ou que não tem. Mas eu vou deixar essa segunda discussão, eu não sei se vai caber nessa aula, eu vou deixar essa segunda discussão lá para o Machine Learning, mas é uma continuação bem interessante. Tem a ver com a matriz de confusão, tem a ver com, enfim, é importante o ponto que você trouxe. Mas ele não retorna 0 ou 1. Ele não retorna tem diabetes ou não tem diabetes. Ele retorna PES, né? Da forma que a gente desenhou aqui a fórmula. Tudo bem? Boa pergunta. Então, essa aqui é a regressão linear normal. O que a gente vai fazer, basicamente, é trocar esse OLS. Deixa eu ver se dá até para fazer aqui rapidamente. A gente vai trocar o OLS por outra função, que é a regressão logística. SMF. Ponto. Alguém lembra como é que faz? Logit, talvez? Ponto logit, tá aqui, ó. Assim como o OLS é uma regressão linear, o logit é a regressão logística. E aí eu vou usar até a mesma função, function. Lembra que eu estou rodando o que está escrito, né? Function 1 e df. Ponto fit. Eu vou roubar aqui, vou fazer um pouco mais rápido dessa vez. Vou botar o resumo já no final. Tá aqui, ó. Primeiro, curiosidade, né? O R quadrado diminuiu, o que é muito doido. A gente usou o jeito certo de modelar o problema e ele explica menos a variância, mas esse realmente é o jeito certo. A grande, talvez, dificuldade para a gente é como é que eu interpreto esse 0,3 agora. Como é, alguém, assim, lembrando a fórmula, né? O negócio é P, 1 menos P. E ele está retornando nesse formato. O que ele está retornando, e é o LN ainda, né? Piorou. O que ele está retornando para a gente chama de odds, né? Significa. Primeiro, vamos pelo básico. Se esse cara é positivo, eu estou aumentando a probabilidade de. Igual na regressão linear simples. Eu estou aumentando a probabilidade da pessoa ter diabetes. Se esse negócio for negativo, eu estou diminuindo a probabilidade. Mas a forma que eu enxergo não é. Se isso aqui fosse uma regressão linear, seria, cara, cada unidade de plasma, nem sei o que é isso, deve ser alguma coisa do sangue, aumenta em 0,3, quase 0,4% a probabilidade de. Por cento não, né? Aumenta 4% nominais na probabilidade da pessoa ter diabetes. E aí vem algumas coisas diferentes para a gente. Primeiro, para eu transformar isso em probabilidade, eu preciso fazer aquela conta de P 1 menos P. O que eu estou falando é que isso aqui é igual a 0,379. Lembra do primeiro gráfico lá em cima, que era um gráfico assim, a probabilidade sobe assim, e aí a log odds sobe assim. Eu preciso achar onde é que está o 0,379, essa parte chata, nessa curva azul, para saber qual é a probabilidade. Eu falo, tá aqui, ó, nesse ponto. Então a probabilidade é 10%. Essa é a primeira diferença. Não é tão direto, não é tão óbvio de ler aqui, já sei qual é a probabilidade, não é. Mas não é tão difícil também, dá para fazer esse caminho inverso, vou deixar de lição de casa. A conta é aquela, já mostrei a conta, já simulei a conta para todos os valores, precisa fazer só o deparo. Beleza, tem outro pontinho, mas eu vou seguir em frente e colocava já várias variáveis para a gente
para a gente estudar. Então, tá aqui, ó, esse aqui é o OLS ainda. Então, estou usando uma regressão linear simples com todas as variáveis e deu esses betas. Aí tem a interpretação de beta da aula passada, mais simples, mais direta. Agora, a interpretação dos betas é essa um pouco mais difícil mesmo, né? Você tem essa log odds, né? Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu acho que sempre que esse sinal da regressão linear for negativo, não tenho certeza, mas eu acho que sempre a de baixo também vai ser negativa, da regressão logística também vai ser negativa. Não sei se tem algum caso que isso não acontece, pode ter. Do beta zero, bom, eu realmente não tenho certeza. Mas o sinal para a gente talvez seja a explicação mais simples, né? Impacta positivamente. Eita, nós. O que aconteceu? Impacta, cadê? Aqui, ó, impacta positivamente. Em qual intensidade, né, que é esse valor, ou impacta negativamente? E aí a intensidade, claro, é o tamanho do beta. Os testes T são a mesma coisa. O R quadrado é diferente, mas a conta é diferente, mas o significado é o mesmo. Quanto da variação eu estou conseguindo explicar quanto a variação do Y eu estou conseguindo explicar com a variação do X. É isso que significa. Não significa causalidade, não significa que é alto, não significa que é baixo, nem nada. O erro tem uma interpretação muito diferente, porque a distância ou é 0 ou é 1, não tem outra opção, né? Só que quando você coloca a probabilidade, você tem uma distância nominal, e aí você tem uma interpretação diferente. Não vou entrar, acho que é tema mais complexo. Para a gente, o que importa é como é que a gente analisa os dados de uma variável categórica. Então, aqui eu não estou exatamente preocupado em prever esse problema. Eu não quero prever quem é que vai ter diabetes ou quem é que não vai ter diabetes. Isso vai ficar para quinta-feira. Aqui eu estou muito preocupado em como é que eu entendo como as variáveis impactam na probabilidade de ter diabetes. E aí o que a gente vai fazer é fazer o cálculo inverso disso aqui, né? Transformar esses coeficientes numa interpretação mais parecida com a da aula passada, mais fácil de ler, de entender. Então, deixa eu rodar aqui. Tá. Calma aí. Vai ficar para... Acho que não vai ter esse trecho aqui. Puta que droga. Essa é a parte que vocês comentaram, né? De como é que eu tomo a decisão se esse cara é verdadeiro ou falso. Mas acho que realmente vai ter que ficar para aula aqui. Que droga. Bom, beleza. Não tem também muito segredo pra gente. A conta que a gente precisa fazer, que é a tal da lição de casa aqui pra gente, é criar uma função, vou fazer aqui com vocês, criar uma função que recebe o coeficiente e devolve a probabilidade. E aí tem um segundo complicador que eu não queria entrar, mas eu vou pelo menos comentar, que é essa probabilidade, ela não é constante. O beta é constante, né? O beta vai ser sempre esse, menos 0,08, menos 0,07, mais 0,017. O beta é constante, por isso que é uma regressão, é logística, mas é do grupo das regressões lineares. Nossa, eu peguei a coluna errada, isso aqui são as correlações, né? O beta são esses caras aqui. Os betas são esses números, são sempre os mesmos. Só que o impacto do beta no y, ele não é constante. Lembra se fosse uma regressão linear, seria uma reta, né? E aí, se eu passasse uma transformação não linear, isso aqui poderia virar uma exponencial, poderia virar um logaritmo, poderia virar o que eu quisesse, com um beta constante. Aqui, a gente chama isso de logit, né? Opa, fiz o gráfico errado. Você tem... Que cor feia. Você tem um gráfico que é assim, marginalmente crescente e depois marginalmente decrescente. Significa que o impacto de uma variável na probabilidade, que é, claro, né, é o nosso meio, o impacto, sei lá, da idade na probabilidade vai depender do nível da idade, o que faz muito mais sentido. Então, se a pessoa está nesse nível aqui, um ano a mais, impacta pouco a probabilidade, vai daqui para cá. Se a pessoa está aqui, na média, um ano a mais, eu tinha explicado, impacta muito mais. Diferença de probabilidade
aqui é enorme. A diferença de probabilidade aqui é minúscula. Então, a gente não pode falar que esse aqui é o impacto para todas as idades, igual a gente falava na aula anterior. Lá, sei lá, o beta da idade no salário é 10. Então, se você tem 10 anos, 20 anos ou 1000 anos, continua sendo 10. É uma simplificação muito forçada. Aqui não é tão direto quanto é lá. Aqui a gente vai fazer essa continha que é o cálculo invertido, né? Voltar para a probabilidade. E a probabilidade depende do nível. Bom, eu já passei a conta várias vezes, mas eu vou fazer aqui com vocês. Vai ser basicamente isso, né? Aqui não dá para deixar o texto, mas é essa conta aqui, né? P menos P. Bom, já escrevi 1000 vezes, você já sabe. O LN para a gente... Deixa eu ver se vai ser como... O cálculo que ele devolve para a gente, ele retorna naquele formato. A gente precisa fazer o cálculo inverso para retornar naquele formato. Então, que eu não queria entrar tanto na matemática. A conta que a gente vai fazer é basicamente essa. 1 dividido por 1 mais o e, né, que é a conta inversa do logaritmo, elevado exponencial ao vetor de betas. Vou chamar esse negócio de beta. Quando eu rodo e quando eu faço essa conta, é como se eu estivesse fazendo a conta da regressão linear do y igual a beta 0 mais beta 1 e assim por diante, x1 e assim por diante. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar na probabilidade. E aí eu vou ter o y, que é o que importa para a gente, que é a probabilidade da pessoa ter diabetes ou não. O que eu vou fazer é não entrar na matemática, talvez a gente entre num segundo momento, mas essa conta aqui é o referente a essa conta aqui da regressão linear, da conta da aula passada. O que a gente vai fazer é basicamente usar, vocês confiam em mim, ou joga no Google e confiem no Google. Eu vou basicamente usar a predição aqui para a gente não gastar os nossos nobres tempos com uma parte que não é, na minha opinião, super valiosa para esse contexto. Então, eu vou rodar a predição e a gente vai analisar as predições, as probabilidades, que é o output dessa conta. Aqui é o model. Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Então, vou fazer assim, ó, df, y-hat. Y-hat, vocês já sabem por quê, né? Porque eu chamo predição de y-chapéu. Então, o y para a gente é o valor verdadeiro, 0, 1, y-hat vai ser a probabilidade. É igual a model, como é que chama? O problema é que esse model ele é linear, né? Vou usar esse de baixo, que é o... Vou roubar, vou botar logística logo aqui. Eu vou trocar o texto. Versão logística. Beleza. Então, vou colocar esse cara. Ixi, Mariana, qual é? Model 1. .predict. Então, vamos lá. O que está escrito aqui é o seguinte. Essa pessoa aqui, cada linha é um indivíduo, né? Essa pessoa tem essas características. Esse vetor de características a gente chama basicamente de x. Xão. Isso aqui, lá na literatura, né? Quando você joga no Google, a gente chama de xão. O x minúsculo, o xinho, é cada uma das variáveis. Cada um é um x, né? x1, x2, x3, assim por diante. Na literatura, a gente costuma chamar de xão, x grande, o vetor. Então, ele representa todas essas variáveis. E essa variável aqui é o nosso y, yzinho mesmo. Esse cara aqui é o nosso y predito, né? Que a gente chamou de y chapéu. Então, vamos lá. O que está escrito aqui? O primeiro indivíduo, a primeira pessoa, putz, ela ficou grávida 6 vezes, tem 72 de pressão, 35 de gordura, o IMC dela tá em algum lugar aqui, não sei, talvez seja esse mês. Essa variável, eu não sei, é aquele pedigree, né? Eu não sei exatamente o que significa. A idade dela é 50 anos, ela testou positivo para diabetes. Essa é a realidade. E a gente falou que ela tem, né, se a gente não soubesse que o Y seria
que ela tem uma probabilidade de ter diabetes de 70%, dado o perfil dela. Esse aqui é o perfil dela. O segundo indivíduo, uma mulher, ficou grávida uma vez, 31 anos, etc. Não testou negativo, e a probabilidade dela ter diabetes era de quase 5%. É assim que lê. Aí a conta é aquela conta que eu mostrei para vocês. Esses são os betas. Então, tem um ponto que eu pulo bem importante. Mas esses são os betas, faz aquela continha, igual da regressão, e a gente chega nas probabilidades, que é o P que a gente isolou lá no começo da aula, e assim por diante. O que a gente precisa decidir é em que corte, e aí essa parte é mega importante, super importante, em que corte que a gente escolhe se as pessoas vão... A gente precisa transformar essa probabilidade num corte, se ela tem ou não tem, por isso tomar uma decisão. Tem diabetes ou não tem diabetes? É o que a gente vai gastar mais tempo, talvez não na próxima quinta, mas na próxima aula. Mas escolher o corte. O corte default, olhando para o gráfico, o que vocês chutariam aqui? Se vocês, sei lá, sem muita ciência por enquanto. Então você tem uma curva que é parecida com isso. Aqui é o 100%, aqui é o 0%, aqui é o 50%. E aí você sabe que o gráfico se comporta assim, né? Marginalmente decrescente, marginalmente crescente. As probabilidades mudam muito rápido no entorno dos 50%. Depois elas demoram mais para mudar. Sabendo disso, onde é que vocês colocariam o corte de decisão? Cara, eu preciso falar que uma probabilidade tem diabetes e a gente vai tomar uma decisão. Imagina que você chega lá no médico, roda o teu modelinho, pô, me dá as tuas características. Pô, fiquei grávida 2 vezes, tenho X 27 anos, e meu IMC é 37, tá? Ali próximo da obesidade. Você acha que eu deveria me preocupar ou não deveria me preocupar com diabetes? Aí você bota no teu modelo ali, é simples, beta, tá fazendo calculadora, não a regressão logística, mas a conta, né? A conta de chegar. Se você já tem os betas calculados, que são esses aqui, chegar nesse 37% é trivial. Essa pessoa, que essa mulher aqui, né? 32%. Agora eu preciso falar, cara, o que eu faço com essa pessoa? Eu levo ela para um tratamento, para 31% é alto ou é baixo? E aí é um pouco do que o modelo tem que falar que essa pessoa tem ou não tem diabetes. Dado o formato da curva, onde é que vocês colocariam o corte? Putz, o modelo precisa escolher agora, sai de cima do muro, deixa de ser uma probabilidade. Fala que tem ou não tem diabetes. Devolve 0,1. O corte default do modelo é no 50%. Então, você tem o formato da curva. Nossa senhora, eu exagerei. Você tem um formato qualquer da curva. Cara, ele fala assim, olha, para cá tem, para cá não tem. Esse é o corte default. Se você não fala nada para o modelo, é essa a decisão que ele vai tomar. E aí você tem uma... Aqui não sei se vai rodar fácil. Mas, geralmente a predição que você escolhe, ele pode retornar 1 ou 0. E aí você vai fazer a conta de, se for 1 e 1 tá certo, se for 0 e 0 tá certo. Se for 0 e 1 ou 1 e 0 tá errado. E aí você começa a calcular os erros. Deve ter, eu não vou lembrar exatamente qual é o método dessa função que retorna isso. Mas tem sim. Bom, eu não sei. E o que a gente vai fazer é dar uma olhada na cara dessa distribuição. Então vamos lá. DF, YHAT. Essa parte da métrica é bem importante. Plot hist. Eu estou plotando um histograma com 50 retângulozinhos dessa probabilidade predita. O dado real, isso aqui não faz o menor sentido, né? O dado real ou vai estar tudo no 0 ou vai estar tudo no 1. Vocês devem imaginar. Eu vou só plotar por curiosidade aqui, que não é nosso YHAT, é nosso Y. Bom, é isso que vai sentir. Tem 500 pessoas no 0, 250 pessoas no 1, é isso. A probabilidade é bem diferente. O que eu estou falando para vocês a gente precisa escolher um corte, que vai ser aqui nos 50%, e falar, olha, essa galera vai ter diabetes, essa galera não vai ter diabetes. Eu estou meio que jogando uma parte da informação fora, que é o quanto de confiança eu tenho que essa pessoa vai ter diabetes, que é a própria probabilidade. Então, a pessoa com 0,51 a predição vai ser tão precisa, entre aspas, do que a pessoa com 99%. Os dois vão ser 1. E aqui o 0,49 vai ser 0 igual o 0,001. Agora, a chance desse cara ter diabetes é menor, do 0,01 é menor do que desse 0,49.
É isso que as métricas... essa parte é um pouco chata de entender por conta das métricas. Então, a gente vai ter basicamente 2 tipos de erro. Vou colocar aqui num quadro para gente. Ô Marcos, e existe Oi. alguma técnica que permite a gente trabalhar com, tipo, forçar eu vou chamar aqui de zona cinzenta, do tipo, cara, eu quero chamar quem tá de 04 a 06 Eu de tenho não sei. dúvida, não sei, cara. Eu É, vou falar só que essa galera aqui é 0 e essa galera aqui é 1. O resto eu não isso, tenho certeza. isso, Esse é o isso. jeito certo, esse é o jeito de um tomador de decisão. A pessoa que não confia no modelo, o modelo está aqui para ajudar. E outra, aqui tem erro, no 0 perto do 0, e aqui também tem erro, só que o erro é menor. Sim. Esse é o jeito certo. Vou até usar o teu exemplo. Imagina assim, você roda um modelo parecido com esse, mas para prever em quem o candidato vai votar. Em quem o candidato vai votar, não. Em quem as pessoas vão votar no candidato. Aí você tem essas probabilidades aqui. Ou ele vai votar no candidato, chamei de 0, no candidato, sei lá, da esquerda, por exemplo, ou ele vai votar no candidato da direita. Certo? E aí, pô, você não tá. Você é um cara que gosta de ciência, mas você está trabalhando para resolver algum problema. Por exemplo, você pode estar numa campanha de publicidade para influenciar do próprio candidato e você quer influenciar os candidatos. Então, o nível da probabilidade faz muita diferença. Você não vai gastar dinheiro com esses caras aqui. Vamos imaginar que você trabalha no partido da esquerda e precisa fazer uma campanha de marketing direcionada, por exemplo. Você não vai trabalhar nesses caras aqui porque, primeiro, eles já estão muito certos de votar em você. Gastar dinheiro com eles é quase redundante. E você também não vai gastar dinheiro com esses caras aqui. Esses caras são, assim como os do outro lado, eles são fiéis. Cara, mudar a cabeça desse cara é inútil. Mudar a cabeça desse cara é muito caro. Vai ter que gastar muito dinheiro. Então, o nível, essa zona cinzenta, é onde é que a gente toma decisão. Isso acontece muito na medicina. E as decisões são bem duras. Que a gente faz com os dois extremos. A gente vai chegar lá, entendeu? Dá até para usar alguns exemplos do Covid reais aqui. Beleza. Então, esse aqui é o nosso histograma de probabilidades preditas, né, do nosso Y-chapéu. Eu falei para vocês que existem basicamente 2 erros. Vamos escolher um corte genérico, o corte está aqui no 50%. Aí esse cara eu vou chamar de 1, vai ter diabetes. Esse cara eu vou chamar de 0, não vai ter diabetes. É isso. E aí a gente tem uma matriz super importante, acho que está até lá embaixo no notebook, uma matriz super importante que a gente chama de matriz de confusão. Acho que é a matriz de confusão porque ela é realmente confusa. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Dá para ser diferente, mas de um modo geral ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, o que a gente vai fazer vamos colocar, eu nunca me recordo onde é que fica a verdade, onde é que fica o predito, mas eu vou colocar que as colunas é a realidade, o real. E o real para a gente é o nosso Y. E aqui nas linhas é o nosso Y-chapéu. Beleza? Então, o que vai acontecer? O que manda é a realidade, né? Então, na realidade, você tem 0 e 1. E aqui também, né? Você tem 0 e 1. Você só tem essas possibilidades. Eu sei quantos são os casos totais de Y verdadeiro no 0. Tá aqui em cima, é que eu não consigo subir porque eu estou desenhando no tela, mas eram mais ou menos uns 500. Somatório. E nesse caso, era o restante, né? Acho que 268, eu não me recordo. E o modelo também fez isso, né? Agora, se eu falar para o modelo, agora eu vou ter que rodar o modelo para ver quais são os números. Aí eu vou perder a tela aqui, mas eu vou rodar o modelo e falar assim, olha, fala que o corte é no 50, quantos caras são acima de 50? Ah, vão ser mais ou menos uns, sei lá, 300. Então, a gente vamos fazer isso. Lembrem desse gráfico aí, deixa na colinha e a gente vai pegar os números e jogar para cá. O que a gente quer, na verdade, são os acertos. E o que é acerto? Acerto para a gente é isso aqui, né? Isso aqui tudo é acerto. A pessoa não tem diabetes e o modelo falou que não tem diabetes. Nota 10 para o modelo. E o contrário. A pessoa tem diabetes e o modelo falou que ela tem diabetes. Então, acerto é essa diagonal aqui. Tudo que tiver aqui dentro é ponto positivo para o modelo. Continue assim, mandou bem. Agora tem uma diferença muito, 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 muito grande agora, que é esses 2 erros. Antes de ver os números, vamos ver. Um a gente chama de falso positivo. Então, o modelo falou que era positivo, que é 1. E, na verdade, era negativo, é 0. Então, falso positivo.
E o outro erro é o falso negativo, né? O modelo falou que era negativo, que era 0, e na verdade era positivo. Então, no nosso exemplo aqui, no nosso exemplo mais real, vamos pegar uma cor aqui, um rosa. O modelo falou que a pessoa não ia ter diabetes. Ela falou assim, não, fique em paz, vai lá para casa, ó, continua comendo doce, não, tá tudo bem. Eu nem sei se doce, eu tô inventando aqui a história. Não sei se deve impactar, não tenho certeza. Mas ela falou, não, tá tudo bem. E aí, na verdade, a pessoa tinha diabetes. Então, esse aqui é o nosso falso negativo. O nome desse cara é verdadeiro negativo, né? Era negativo e realmente é negativo. E esse aqui é o verdadeiro positivo. Falei que era positivo e realmente. E esse cara aqui, claro, é o falso positivo. Então, tem dois tipos de erros muito diferentes que a gente precisa se preocupar: o falso positivo e o falso negativo. Esse caso é emblemático para a gente. Eu falei para a pessoa que ela não ia ter diabetes e, na verdade, ela tinha diabetes. E o contrário, né? Eu falei que ela ia ter diabetes e ela não tinha diabetes. Pergunta para vocês: se você tem um modelo, vamos usar o teste do Covid aqui. Isso aqui acontece exatamente igual a isso no teste do Covid, sem pôr e tirar. Você prefere um teste de Covid com falsos positivos ou com falsos negativos? Se só pudesse ter essas duas opções, você precisa escolher um erro. E o erro ele tem a ver com onde é que você decide. Lembra, Gabriel? Você me perguntou, cara, onde é que está o corte? O corte está aqui no 50. Dependendo de onde eu boto o meu corte, eu mexo nesses dois erros. Se eu botar o corte para cá, não vou dar spoilers, a aula está acabando. Eu vou aumentar um erro e vou diminuir outro erro. Se eu botar o corte para cá, eu vou trocar um erro pelo outro. Agora, a pergunta para vocês é: o que é mais caro? E aí, caro não é de dinheiro, né? O que é mais caro no problema que a gente está tratando? Por exemplo, e aí vão começar as palavras que dificultam um pouco. A nomenclatura, às vezes, é importante. Nesse caso, ela é importante. Falso negativo e falso positivo têm o mesmo custo. Se tem o mesmo custo, talvez deixar o erro no 50% não seja uma ideia tão ruim assim. Putz, falar que a pessoa não tem diabetes, na verdade ela tem, custa muito mais alto para a pessoa do que o contrário. Fala, cara, você vai ter diabetes e na verdade ela não tinha. Aí, o que vai acontecer no primeiro caso? Ela vai para casa, felizona, não vai se cuidar e vai ter problemas de saúde. É um problema gravíssimo. O que acontece no segundo caso? Ela vai tomar remédio, vai ter tratamento desnecessário, vai gerar custos financeiros, psicológicos e ela não vai ter problema. Só que pelo menos talvez esse problema o falso positivo aqui parece ser menos ruim do que o falso negativo. Não sei se vocês concordam nesse caso específico. O que a gente fez no Covid? A gente fez o contrário disso. Por quê? Porque se eu tenho muito falso positivo no Covid, eu entupo o sistema de saúde. Imagina assim, eu faço um exame de Covid, e aí eu rodo, cara, não é exagero. É uma coisa muito parecida com isso. Você escolhe no exame de Covid se você quer o corte aqui ou o corte aqui. E aí vão entrar as palavrinhas das frações altas, que é o modelo mais preciso ou um modelo mais sensível. O que significa basicamente se eu quero um modelo com mais falso positivo ou mais falso negativo. Se eu tenho um modelo muito sensível, que é um modelo com alto falso positivo, eu entupo o sistema de saúde. Porque muitas pessoas vão fazer o teste, o erro, cara, algumas pessoas vai falar que tem, na verdade não tinha, todo mundo vai desesperado comprar medicamento e aí eu posso fazer e aí olha que maluquice, né? Olha como o sistema de saúde, o SUS, os ministros, a diretoria tem que tomar decisões dificílimas. Se eu faço isso, eu quebro o sistema de saúde. De custo, de mandar um monte de gente para lá que talvez nem precise, porque lembra que é um erro isso. E aí o outro erro é, cara, se eu fizer o oposto, vai ter gente com Covid que eu tô falando que não tem Covid. Você tá entre a cruz e a espada, não tem resposta boa. É um pouco do que parte do time que trabalha com isso, eu escolho todos os dias. Essa pessoa vai quebrar ou não vai quebrar? Eu preciso escolher um falso positivo, uma taxa quando eu não consigo ter as duas boas. Porque o que define se a pessoa vai ter mais falso positivo ou mais falso negativo é onde eu escolho o threshold. O threshold está mais no 50 ou mais se eu deixar no 50 é como se os custos dos dois fossem iguais. Se eu vou empurrando esse negócio para a direita ou para a esquerda, eu vou deixando o modelo. Cara, quando eu empurro pro 0,10 aqui, eu vou falar que o corte para falar que tem diabetes está aqui, ó, no 0,10. Então, toda essa galera aqui eu vou falar que tem diabetes. Então, assim, se tiver um resquício da pessoa ter diabetes, eu vou falar que ela tem.
o meu falso positivo vai explodir, vai ficar super alto. E o meu falso negativo vai diminuir bastante. Se eu sou o paciente, nesse caso, eu prefiro esse modelo aqui. O threshold está no 0,10 e não no 0,50. Se eu sou o sistema de saúde, talvez eu prefira um número mais alto. E aí o paciente se dá um pouco mal, né? Entender esse ponto? Cara, essa parte é mega importante. A gente vai voltar aqui, a gente vai fazer essas coisas no código mesmo. Vai ter mais de uma oportunidade. Mas a gente vai gastar mais tempo nisso no machine learning, que a gente vai fazer isso de uma forma de otimização. A gente vai ter custos e enfim, vai fazer de outro jeito. Para regressão logística, para a gente foi isso. Ela é muito parecida com a regressão linear. Aliás, ela é linear nos parâmetros. O output dela é bem diferente. A forma de ler os betas é bem diferente, é mais difícil. Esse negócio a gente chama de odds, é o ln das odds. Então, é P dividido por menos P. Não dá para falar, não cometa um erro de falar assim, cara, essa variável impacta 0,80. Não é isso, precisa fazer aquela. É simples, dá para fazer rapidinho, mas tem que fazer essa transformação. O ponto que eu precisava, talvez o meu último ponto aqui e esse ponto vale para regressão linear também. O número aqui que sai, 0,12, 0,1, 0,94, não necessariamente é a importância das variáveis. Esse é um erro muito comum, inclusive com quem estuda esse assunto. Não dá para a gente falar que a magnitude, né, o valor nominal desses valores é o quanto a variável é importante. Por quê? Imagina que a gente tem o nosso exemplo simples, o salário das pessoas é explicado por educação, por idade, por outras variáveis. Vamos botar a idade. A idade está em anos. E pode ser o caso da regressão logística também. Imagina que a cidade esteja em anos. E o beta que a gente vai estimar vai ser, sei lá, 300. Cada ano aumenta 300, igual a gente estava fazendo. Pergunta para vocês, se eu transformar essa idade em anos em idade em meses, o modelo vai ser melhor ou vai ser pior? Alguma ideia? O R² aumenta, diminui, fica igual? Eu peguei os anos da pessoa e multipliquei por 12, né? Aí eu transformei a variável que estava em anos em meses, basicamente. A resposta rápida é: não deveria mudar nada. A variância que eu estou capturando, ela independe do nível da variável. A variância é exatamente a mesma. Eu multipliquei por 12, dividi por 12. O valor do beta vai sofrer o cálculo oposto. Se eu peguei a idade em anos e multipliquei por 12, o beta vai ser dividido por 12. Eu vou fazer a idade da pessoa em minutos, em segundos. Putz, cara, eu vou multiplicar a idade, eu vou dividir a idade por um valor gigantesco. O beta vai ter um valor muito diferente, só que o quanto ele explica é exatamente igual. Porque a variância dele, o tamanho da bolinha pode aumentar, mas o quanto ele explica do target não pode mudar. Então, o tamanho do beta, ele tem mais a ver com o nível da variável. A variável está em quilos, ou a variável está em gramas. Putz, eu vou transformar a variável em 1000 vezes mais. Só que o quanto ela explica é o mesmo. O que acontece é que o beta vai tomar 1000 vezes a menos. O tamanho do beta não é a importância da variável. Não, eu vou falar uma regrinha de bolso agora, não é super precisa, mas talvez essa coluna aqui, o Z, seja mais importante para a importância da variável do que os coeficientes. Para a importância, não para o peso, né? O peso é o próprio coeficiente. Agora, não confie tanto na unidade, porque eu posso alterar a unidade multiplicando e dividindo o x transformando quilos em gramas, anos em minutos, qualquer coisa assim. Eu altero muito o valor do o beta multiplica por 1000, divide por 1000. Mas o quanto ele é importante não muda. Isso vale para regressão logística, vale para regressão linear. Tinha esquecido desse ponto que é importante. Foi isso por hoje. Acabou a estatística. Basicamente, isso é o que vocês vão usar para analisar, cara, 90% dos dados da Recovery, os dados de qualquer análise. Esse é o jeito de correlações parciais, de pensar, o jeito científico de pensar. E na próxima a gente vai para uma coisa bem mais prática, até mais divertida, que é machine learning. Não sei se é tão útil quanto a parte de análise aqui. Se você analisar errado, você corre o risco de fazer machine learning errado também. Acabou. Foi isso. Show, muito bom. Boa. Pessoal, bom descanso, boa noite. Parabéns pela coragem aqui, pela resiliência.
Obrigada, Valeu, Marcos. Valeu, gente. Pessoal. Um abraço, Tchau, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite, Tchau. pessoal. Obrigada, Marcos. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu.